A paz, crianças, tudo bem? A nossa história de hoje é a 13. Procura-se um amigo verdadeiro. Ela se encontra lá em Marcos 10, do 46 ao 52, ou em Lucas, do 18, capítulo 18, versículo 35 ao 43. Ela vai falar sobre a história de um homem chamado Bartimeu. Ele era filho de Timeu. E esse rapaz, esse homem, ele vivia à beira do caminho. Ele pedia esmolas porque era um homem, como que eu posso dizer? Ele precisava daquela esmola porque ele tinha um certo problema. Então ele ficava na beira da rua, ou então na calçada. Naquela época lá era mais grama na calçada, né? Perto de lugares que ele conseguia, isso quando ele conseguia um dinheiro para poder comer. Ou alguém passava e dava uma comida, um pão, e era assim que Bartimeu ia sobrevivendo. Vamos ver agora qual era a dificuldade desse rapaz, por que ele ficava pedindo esmolas. Quando Jesus ele passava de cidade em cidade falando do amor, da palavra, que ele tinha vindo para a salvação dos pecados do povo, ele curou muita gente. Não sei se vocês lembram das lições anteriores, mas Jesus passava de cidade em cidade, e em toda cidade ele fazia cura, milagre, transformação. Pessoas aceitavam o novo evangelho, aceitavam ele como salvador de suas vidas. E assim, ele era tanto crianças como adultos, velhos, eles procuravam seguir Jesus por onde quer que ele fosse. Então assim, ele caminhava, e ele caminhava muito, ele caminhava de cidade em cidade, e os discípulos iam com ele, com certeza, né? A gente já sabe um pouco dessas histórias, e por onde ele passava sempre havia cura, milagre, libertação, multiplicação de pães. Então ele fazia bastante amigos, e essa multidão sempre procurava seguir a Jesus. E um certo dia ele estava passando por um caminho, e a multidão não era difícil a pessoa conseguir se aproximar de Jesus, porque em volta dele era muita gente caminhava com ele. Então assim, era difícil conseguir se aproximar dele. Jesus, ele caminhava e sempre contando histórias, e essa história ela acontece em Jericó. E ele passando pelas cidades de Jericó, de repente ele escutou um homem chamando por ele. Mas assim, como a multidão, a gente sabe que fala demais, conversa demais, e assim, muita gente falando ao mesmo tempo, ele não ouviu das primeiras vezes que esse rapaz chamou por ele. E o rapaz falava assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu pedia por isso. E o interessante é que assim, vocês ainda não descobriram o que Bartimeu tinha, né? Nossa, a tia esqueceu de falar. Será? Vamos ver um pouquinho mais pra frente? Olha que interessante. Vocês estão vendo alguma coisa? Tá difícil enxergar, né? Eu não tô vendo também o desenho, a história continuando.
Cadê Jesus? Cadê a multidão? Onde será que está esse rapaz que grita, o Bartimeu, que pede misericórdia para Jesus e que pede para Jesus que tenha compaixão dele? Por que será? Mas por que está escuro, crianças? Vocês já conseguiram decifrar alguma coisa? Ou será que vocês ainda estão pensando? Estranho, né? Um vídeo gravado no escuro, só com voz. Olha só, crianças, Bartimeu, o problema dele era a cegueira. Bartimeu era cego de nascença e ele vivia na cidade de Jericó pedindo ajuda. As pessoas se compadeciam dele, entregava, muitas pessoas davam comida, davam o que comer, davam o que beber. Muitas pessoas não davam nada. Inclusive, Bartimeu, ele usava uma capa para poder arrecadar essas esmolas e para não passar frio à noite e nem muito calor durante o dia. Porque como ele ficava na beira da estrada, ele não conseguia ver ninguém e também assim, corria o risco dele ficar... Quando a gente pega muito sol, a gente fica doente, né? Costuma ficar doente. Então Bartimeu, ele usava essa capa para se proteger tanto do frio quanto do calor e também do sol. E nessa capa, as pessoas costumavam jogar para ele moedas. Ele provavelmente ali as pessoas deixavam pão para ele comer, água para ele beber. Então a tia gravou esse vídeo no escuro porque era assim que Bartimeu via. Ele não enxergava nada, crianças. Desde que ele nasceu, ele era cego. Quando Jesus está passando pela cidade, olha só, olha a cara de quem estava junto com ele, perto dele. Eles mandavam Bartimeu ficar quieto, que não era para Bartimeu ficar gritando, porque eles queriam o bem só para eles. E Jesus ensinando e olha, gente, é difícil ver uma cara dessa. Pensa, o rapaz ali precisando de ajuda e ninguém se compadecia dele. Aí foi então que Bartimeu fez? Ele gritou mais alto que ele pôde: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouviu o grito de Bartimeu. E Jesus parou e pediu para que trouxessem ele até Jesus. E Jesus então curou Bartimeu. Ou melhor, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E Bartimeu disse a Jesus: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero ver o verde da árvore. A tia falando assim, entendeu? Porque Bartimeu nunca tinha visto o verde de uma árvore, o vermelho de uma maçã, uma banana pintadinha. Vocês já tentaram andar numa casa, dentro de casa, com os olhos fechados? Provavelmente a gente vai bater em tudo, vai machucar a canela, vai bater a cabeça na parede, vai chutar a porta. Infelizmente, Bartimeu também não tinha uma casa, ele ficava na rua pedindo esmola. Então, assim, ele também era uma pessoa assim que precisava muito de Jesus e do milagre que Jesus fez na vida dele. E Bartimeu, ele ficou muito grato, porque ele pôde voltar a enxergar. Ele teve fé, esperança, e o interessante é que ele continuou assim, quando ele passou a enxergar, ele foi com a multidão, seguindo Jesus e agradecendo pelo que Jesus tinha feito na vida dele, por ele ter voltado a enxergar. A alegria dele foi muito grande.
eu fico imaginando quando a gente fecha o olho, ou aquela hora que a tia apagou a luz, vocês não enxergaram nada, vocês só ouviram a minha voz. E era o que o Bartimeu ouvia. Ele ouvia aquela multidão vindo e não conseguia saber o que era. Só que ele ouvia, graças a Deus. E quando ele ouviu que era Jesus que podia fazer milagre, foi quando ele começou a gritar e pedir para que Jesus tivesse misericórdia dele. Ele chamava Jesus de filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então assim, Jesus se compadeceu mais uma vez. E as histórias que nós contamos para vocês a respeito de Jesus, dos profetas, todas elas são inspiradas pelo Espírito Santo e é a palavra de Deus, é os milagres que Jesus faz até hoje. Até o dia de hoje, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, mas a gente precisa crer, acreditar, confiar que Jesus pode fazer isso. E assim, e falar para o seu amiguinho também, quando ele estiver com dificuldade, ou para sua mamãe, para o seu papai, para sua família, que Jesus ele tem poder para resolver qualquer situação e qualquer problema. A história dele a tia acha muito lindo, porque assim, depois de muito velho, ele voltou a enxergar e ele permaneceu com Cristo, seguindo a Cristo. E ele foi assim até o final. Jesus, ele também permanece ouvindo vocês, viu? Olha só o que é criança perto dele. As orações de vocês, elas também são ouvidas. E elas são muito importantes para Jesus. Porque ele gosta de escutar a nossa voz. Ele gosta que a gente fica bem pertinho dele. Qualquer problema, qualquer situação. Tipo assim, hoje eu tô nervoso porque a minha mãe pediu para mim fazer isso. Você fala assim, Jesus, me ajuda a fazer o que minha mãe pediu. E não permita que eu fique tão nervoso assim. Me ajuda a ser mais calmo. Me ajuda a ser paciente. E entender a minha mãe, entender meus irmãos, se eu tiver irmão ou irmã, para que Jesus possa nos ajudar e nos abençoar também. E olha só, as crianças todas felizes, mas os adultos também ficam felizes, tá? Principalmente quando o Papai do Céu responde uma oração que ela já foi feita e Jesus entra com providência e traz a vitória até nós. Crianças, até aqui eu agradeço vocês estarem, mesmo sendo assim, as nossas aulas online. Eu sei que não é a mesma coisa. É gostoso abraçar vocês, dar um beijinho, mas por enquanto a gente vai permanecer assim e no nome de Jesus, logo a gente vai voltar a se encontrar na salinha, com a graça de Jesus. E a gente fica por aqui. Que Deus abençoe a semana de vocês, que vocês tenham um feliz sábado no nome de Jesus Cristo, amém?